19 de maio de 2024. Sejam todos muito bem-vindos, meus amigos, a mais um vídeo do canal Terra Brasilis News nesse domingo, trazendo informações que estão espalhadas nas mídias, chamando a atenção aí para esse noticiário de agora à tarde, avisando que o helicóptero do presidente do Irã desapareceu e estão várias equipes procurando. Algumas informações nas redes sociais já dão a notícia de que o presidente do Irã morreu, mas, na verdade, nenhuma mídia oficial do Irã, nem nos Estados Unidos, diz nada sobre a morte do presidente, pelo menos até agora, nesse horário de 17 horas e 28 minutos. As equipes estão procurando. Algumas equipes nem conseguiram chegar ao local por conta do nevoeiro muito forte, por conta do frio, mas a verdade é que até agora vamos chamar aí o presidente iraniano de desaparecido, muito embora saibamos que o helicóptero caiu. Não vou torcer pela morte de ninguém, obviamente, né? Mas também não vou ser hipócrita e dizer que estou triste por causa disso. Muito pelo contrário, estou triste pelo povo do Sul, pelo povo do Rio Grande do Sul. Esse sim eu estou triste com o povo da África que sofre há décadas. Esses eu tenho dó, tenho profunda admiração pela luta árdua de tentar sobreviver a esse sistema que é muito sujo, um sistema aí muito covarde. Mas esse não é o assunto principal, e o que eu queria dizer é o seguinte: nós vamos começar esse vídeo lembrando que o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, criticou a atual presidente do banco BRICS, a Dilma Rousseff, aquela que estoca vento. Isto por conta de promessas que ela fez de que a instituição financeira vai liberar 5 bilhões 750 milhões de reais para a reconstrução do Rio Grande do Sul, sendo que mais da metade desse valor anunciado por ela para ajudar aí na reconstrução do Estado Gaúcho já estava acertada para outras obras no Brasil em contratos assinados entre o BRICS e o governo do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Esses valores que ela está anunciando agora simplesmente foram realocados, mas não é que ela está liberando, não. Muito pelo contrário. O modelo adotado para os repasses é anterior à gestão da petista Dilma. Na época que o acordo foi firmado, o presidente do BRICS era o Marcos Prado Troio, e claro, o governo de Jair Messias Bolsonaro. Agora, para completar, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, na última segunda-feira, disse que o Brasil teve muita sorte durante a pandemia no Brasil, quando o presidente era Jair Messias Bolsonaro. Ele diz: imaginem vocês o que seria do Brasil e dos brasileiros se naquele momento Luiz Inácio fosse o presidente do Brasil. Ele fez essa afirmação em sua no X, no antigo Twitter. Muito bem. Ao criticar a atuação do Luiz Inácio, diante a maior tragédia sofrida pelo Rio Grande do Sul, a maior tragédia talvez brasileira, ele apontou os erros que estão sendo cometidos lá no Rio Grande do Sul pela equipe do Luiz Inácio, a forma como estão lidando com a situação, a maneira como estão tratando esse sofrimento do povo, porque na prática, até o exato momento, nesse domingo, não se tem notícias de que alguma verba do governo tenha chegado ao Rio Grande do Sul. Ninguém ouviu do Eduardo Leite ou de algum prefeito dizendo: olha, recebemos aqui tantos milhões do governo federal, muito obrigado. Isso não aconteceu. Por enquanto está todo mundo naquela base do temos que conversar com o Senado, com a Câmara, tem que ser aprovado, vamos providenciar, vamos fazer. Mas na prática nada foi enviado até o exato momento. Agora, e como seria se Jair Bolsonaro estivesse hoje presidente? Certamente ele já teria feito o que fez lá no período pandêmico, liberando
auxílio emergencial de imediato, como foi no período pandêmico, não precisou ficar com lero-lero. Ele reuniu com o Arthur Lira lá e com o Pacheco e de um dia para a noite foi aprovado e fim de papo. Por que foi aprovado? Porque o governo tinha dinheiro em caixa, né? O governo Jair Bolsonaro tinha dinheiro para enviar, não era necessário criar nenhum tipo de artigo, nenhum tipo de projeto de liberação de verbas para poder socorrer o povo. Era um governo responsável que tinha dinheiro em mãos, portanto, ele só pediu autorização para usar aquela verba para destinar ao povo que estava sofrendo aí no período pandêmico. Outra coisa, de imediato ele procurou dar salvaguarda para as empresas, para as indústrias, para que eles também evitassem demissões, dando chance para o povo, ao menos, ter o pão nosso de cada dia, mesmo estando em situação de lockdowns. Tudo isso foi feito a toque de caixa, mas a imprensa criticava, a imprensa falava mal, metia o pau. E agora? Agora é tudo muito diferente. Dinheiro nenhum foi até agora, mas a imprensa também não critica. Aliás, conforme informação aí do site Poder 360, a administração de Luiz Inácio tem um déficit nominal em 1 ano e meio de governo igual ao registrado no período pandêmico, lá em 2020. O impacto econômico provocado pelas enchentes no Rio Grande do Sul deverá piorar e muito a trajetória dos gastos públicos. Os programas sociais e a suspensão no pagamento da dívida do Estado vão aumentar a dívida bruta do governo, que já em março chegou aos 76% do PIB brasileiro. Isso porque os gastos com o Rio Grande do Sul não serão contabilizados na meta de resultados primário, que exclui o pagamento dos juros da dívida. E vamos lembrar também que o governo não perdoou dívida alguma do Rio Grande do Sul. Somente adiou esta dívida por 3 anos. Mas daqui a 3 anos, o governo voltará a cobrar e com juros. Tenham isso em mente. Então, o governo nada fez até agora. Liberou o uso de fundo de garantia, que é do próprio povo, antecipação de 13º salário, antecipação aí de qualquer tipo de auxílio, que já pertence ao povo. Dinheiro que a bom não saiu nada. Agora, enquanto a imprensa, a consorciada, claro, né, tenta demonstrar um olhar paternalista do atual mandante brasileiro, o povo gaúcho consegue perceber as duras penas como o uso político vem sendo usado para socorrer o povo rio-grandense. Enquanto alguns encaram a situação aí com um olhar, tipo o olhar de criança, cheio de inocência nos olhos, outros, no avançado da idade e carregados de experiência, sabem perfeitamente que não será tão fácil sair dessa situação dramática. O governo está aí batendo no peito dizendo que espera que em 1 ano e meio Porto Alegre já esteja funcionando no seu primor. Daqui a 1 ano e meio nós saberemos a verdade. Isso é fato. Como bem diz aí o interventor federal, Paulo Pimenta, né? Disfarçado de ministro da tragédia gaúcha, eles ainda não sabem nem por onde começar a solucionar os problemas do Estado, pois não são da área, né? Ou seja, eles deveriam realmente saber como lidar com essa situação, principalmente se fossem engenheiros, né? Sei lá, técnicos de obras, até pedreiro. Se fosse pelo menos pedreiros, já saberiam como levantar uma casinha ao menos, né? Agora, o que eles sabem fazer mesmo é inventar conversa, né? Nesse governo que nada faz, só gasta. Aliás, eu tenho que fazer aqui uma pausa, né? Vamos elogiar o governo do Luiz Inácio, né? Porque o comércio nunca vendeu tanto. O comércio está explodindo em vendas, como diz o amigo o Gato, lá do Twitter, né? Por quê? Nunca se viu tanta gente vendendo casas, imóveis, carros e indo embora do Brasil. Nunca se vendeu tanto. Essa que é a verdade. Mas, para dizer que estão fazendo algo,
o governo agora, o Paulo Pimenta, diz que vão criar cidades provisórias, espalhadas em 4 municípios do estado, que concentram mais de 65% da população rio-grandense. Porém, essas cidades necessitam de outras funcionalidades além do simples morar, como, por exemplo, o trabalho, o estudo e o lazer também. Porque daqui por diante, essas pessoas terão que voltar ao convívio social de alguma maneira, porque senão, sozinhas e isoladas, muito provavelmente vão ser consumidas por uma depressão profunda. E esse tipo de situação, esse tipo de proposta é bem diferente do que é proposto na coordenação do interventor Paulo Pimenta. A localização das instalações precisa ser próximas aos pontos de referências da população local. Ou seja, perto dos postos de trabalho, perto da vizinhança, para que não se perca aquele senso de comunidade. Não adianta colocar em tendas provisórias, não são casas, são tendas, em lugares afastados, longe da civilização, por exemplo, porque vão dificultar o trajeto para trabalhar, para conviver, para estudar, né? Isso independente a qualquer coisa, né? Primeiro é fundamental que o atual desgoverno tenha um plano efetivo de como será essa reestruturação do Estado, priorizando acima de tudo a importância que o Estado do Rio Grande do Sul tem para o Brasil todo. Enquanto todos nós imaginávamos uma decretação de uma GLO para que o Exército Brasileiro, usufruindo de sua tão conclamada experiência e preparo, né, para combater desastres naturais ou não, ajudando, socorrendo e reconstruindo estruturas, nós vimos, na verdade, uma equipe burocrática de um secretário de comunicações do governo se tornar ministro e encostar o governador, que mesmo fraco e inoperante, é quem responde pelo estado do Rio Grande do Sul perante sua população. Agora, começam a surgir informações que reforçam a preocupação de que o atual governo quer sim concentrar poderes extraordinários no Brasil. Se já naquela combalida reforma tributária do Haddad já ficou explícita a intenção do governo federal em concentrar os recursos dos estados, que ainda são federativos, pelo que me parece, pelo menos é o que diz a Constituição, né? Agora ficou evidente o desejo do governo decidir como e quando serão usados os recursos que ainda serão destinados ao Rio Grande do Sul, ignorando aí a existência de um governador eleito. Não bastasse isso, agora o tal deputado, que é mais conhecido como o namorado da Gleice Hoffmann, né? O Lindenberg Farias, apresentou um projeto de lei complementar para turbinar o orçamento do Ministério do Meio Ambiente, que é comandado pela rainha da seringueira, né? A Marina Silva. A proposta altera o tal arcabouço fiscal do Haddad, né? Retirando dessa reforma tributária a meta do resultado primário do governo, a chamada meta fiscal dos gastos com prevenção de desastres naturais, ou seja, podendo gastar à vontade, sem ter que seguir a regra fiscal nessa área. Quer dizer, o Brasil já está com o caixa estourado, com uma dívida pública acima de 1 trilhão, e com essa situação vai gastar os tufos sem prestar contas, essa é que é a verdade. Se o projeto for aprovado, a pasta de Marina Silva terá um espaço maior no orçamento para investir, por exemplo, na promoção de pesquisas científicas e tecnológicas e na redução de emissões de gases de efeito estufa, ou para aquilo que todos nós já imaginamos, né? Que é desvio de dinheiro. Porque o que não faltou no governo do PT foram projetos, principalmente de meio ambiente, que nunca saíram do papel. Além disso, a rainha do cipó, Marina Silva, quer um novo órgão federal,
como operador do futuro plano de prevenção de desastres que está sendo elaborado pelo governo. Mais um dentre tantos que o PT já criou e nunca usou. O órgão ficaria responsável pela implementação, gerenciamento e fiscalização de um plano que ainda não existe. Segundo ela, é um plano que evita ser chamado, digamos assim, de órgão de autoridade climática. Ou seja, não quer chamar esse plano de órgão de autoridade climática. Por quê? Porque esse nome já havia sido dado a uma proposta de governo de Marina Silva quando concorreu em 2022. Lá naquela época ela falou de um plano de defesa climática e deu esse nome. Na verdade, é aquele tal negócio, né? A gente sabe que tudo não passa de enrolação. E a prova disso é que esse plano que a Marina Silva criou em 2022 foi usado por Luiz Inácio no segundo turno de sua campanha. A autoridade climática jamais saiu do papel. Assim como não saiu do papel o Brasil 2040 de Dilma Rousseff, em 2016, que previa cuidar do combate a desastres ambientais no sul do Brasil. Pois é, depois de 15 anos, mais de 15 anos de governos do PT e seus satélites como Rede Sustentabilidade, PSOL, né? Marina Silva diz que o novo plano é algo muito inovador. Não temos um rascunho para nos espelharmos. O mundo todo está aprendendo a lidar não só com desastre, mas com a prevenção climática. Pois é, o mundo todo ainda está aprendendo, mas para cobrar o ex-presidente Jair Bolsonaro, qualquer coisinha sobre meio ambiente servia. Até figurinhas toscas, como Greta Thunberg, Leonardo DiCaprio, vocês usaram para bombardear o governo anterior, não é mesmo, dona Marina Silva? Então, verdade é, meus amigos, que esse governo, além de não ter um plano nacional, muito menos tem um plano para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Porque, por hora, eles ainda estão naquela de fazer reuniões em churrascarias para discutir como será feita a reestruturação com o dinheiro que ainda não chegou. Pelo menos para o povo gaúcho não chegou. Para alguns pode até já estar na conta. Essa é que é a verdade. Mas é o que eu tinha para vocês nesse domingo. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar os likes, pelo amor de Deus, como eu peço por isso. Deixe os likes para ajudar o canal a subir, para difundir os vídeos, né? Se inscrevam se você ainda não está inscrito, é de graça, não custa nada, né? Mas é o que eu peço para vocês e desejo que vocês tenham aí um excelente fim de noite, muito bom descanso e até amanhã, se Deus quiser, Ele há de querer. Fiquem bem, fiquem com Deus. Tchau, tchau.